Fala galera, tudo certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa aula de reações orgânicas, tá? Uma aula bem importante para vocês. É bom a gente começar falando das reações de adição. A gente fala de reações orgânicas, principalmente quando a gente, vamos fechar aqui, ó, menciona a ruptura e a formação de novas ligações, aquilo que a gente vai chamar de cisão. Uma cisão, é bom que vocês deem uma revisada. Ela pode ser uma cisão homolítica ou heterolítica, vai depender dos elementos que estão conectados ali. Dentro disso, nós vamos estudar os tipos de reação orgânica. E o mais importante aqui é vocês conseguirem identificar o tipo de reação que está sendo trabalhado e não propriamente o nome da reação. Até porque o nome ele é uma consequência do tipo de reação que tem ali. Por exemplo, as reações de adição, elas ocorrem com a quebra de uma insaturação, o que nós vamos chamar de quebra de ligação dupla ou mesmo de uma ligação tripla. Um grande exemplo seria a adição de hidrogênio aqui, ó, uma hidrogenação sob ação de um catalisador, uma hidrogenação catalítica, onde cada hidrogênio entra em um dos carbonos. Já na halogenação, a gente tem a entrada de halogênios para dentro dessa cadeia. De fato, nós vamos formar aqui o que nós chamamos de dialeto vicinal, ou seja, uma função de aleto orgânico com dois aletos vizinhos. É importante que vocês saibam que existe a regra de Markov-Nikov para alguns tipos de adição, que diz que em adições de HX, o hidrogênio é adicionado ao carbono mais hidrogenado da dupla. Por exemplo, numa hidrohalogenação, a gente tem aqui o hidrogênio entrando no carbono da ponta, aqui, e o bromo entrando nesse carbono menos hidrogenado. Já numa hidratação, a gente tem aqui, ó, a presença do hidrogênio entrando no CH2, que se transforma em CH3, e a hidroxila entrando nesse carbono aqui. De boas isso aqui? Então vamos fazer aqui, ó. Tomando um Red Bullzinho. Vamos ver as reações de eliminação. As reações de eliminação, elas são o contrário das reações de adição. Elas têm a formação de uma ligação dupla ou de uma ligação tripla. Aquilo que a gente vai chamar de formação de insaturação. O nome delas sempre leva o des na frente. Por exemplo, uma desidrogenação seria a atitude de pegar um hidrocarboneto alifático saturado, colocar calor nele, retirar um hidrogênio de cada um dos carbonos e formar uma nova ligação dupla. Isso aqui se chama desidrogenação. A gente pode fazer uma desalogenação ou uma dealogenação. Quando a gente pega um dialeto, reage ele principalmente com o zinco, mas pode ser qualquer metal aqui, sob meio de álcool. Esse zinco retira os dois bromos da cadeia, criando uma ligação dupla ali, formando novamente um alceno. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para dois tipos de desidratação que vocês vão encontrar aqui. Vocês podem ter a desidratação intramolecular de um álcool, ou seja, a molécula de água sai de dentro da molécula, formando também um eteno, uma ligação dupla, como sempre vimos. A necessidade é que exista um meio ácido, que aqui está representado pelo ácido sulfúrico, e a temperatura de 170 graus. Isso porque a desidratação intermolecular, que é a entre moléculas, representada aqui por esses dois OHs, vai ser a desidratação que retira a molécula de água a partir de duas moléculas de álcool. Também tem o meio de solução ácida, com ácido sulfúrico, mas a temperatura é de 140 graus Celsius e a formação é de um éter e mais a água. Certo? Essas aqui são as principais reações orgânicas que tu precisa conhecer para a prova do Enem e da URGS, tá? E eu vou te encontrar na nossa próxima aula para a gente continuar falando de mais reações, tá bom? Não façam nada que eu não faria e eu encontro vocês na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.